palma da mão, orientação e diversão. Produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo os serviços que você quer. Na estrada vai dar pé. Sintoniza, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom, o Zezém. O Zezém, rádio em trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. Muito boa noite a todos, a Rádio em Trânsito está no ar, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas da área. Aqui a gente também anuncia os produtos e os serviços prestados à segurança viária. Hoje a gente agradece o patrocínio, o apoio da Trânsito e Educação, da Tivic Tecnologia e Rede Penat. Tá faltando a sua marca aqui, precisamos anunciar o seu nome aqui também. Acesse os canais de comunicação da Rádio em Trânsito no Instagram, entre em contato com a Valéria Penat e coloque sua marca em destaque aqui na Rádio em Trânsito. Eu sou o Torraca, agente de trânsito em ação, o programa de entrevistas e debates, de conhecimentos técnicos, de histórias inspiradoras e de ações que transformam a segurança viária. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que nenhuma operação começa sem planejamento e também não termina sem aprendizado. Um momento inicial para planejar, integrar a equipe, programar as ações que serão realizadas. Um momento final para avaliar o que foi realizado. Estamos falando do briefing e o debriefing. E para falar sobre isso, nosso convidado especial de hoje é o Rubem Ajala. Ele que é gerente de fiscalização e patrulhamento viário do Detran de Mato Grosso do Sul, já esteve conosco em outras oportunidades e hoje está aqui novamente. Boa noite, Ajala, seja bem-vindo à Rádio Trânsito mais uma vez. Boa noite, Torraca, boa noite a todos que nos ouçam e também nos veem através das redes sociais aí, da internet. E é um prazer estar contribuindo aí para o sucesso da rádio e transmitir conhecimento a todos. Gostaria que você se apresentasse, quem é o Ajala, qual a sua trajetória. O Ajala, tá em escuta? Agora voltou, agora eu tô ouvindo. Tivemos um probleminha aí de conexão. Mas, Ajala, para iniciar, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história dentro da segurança viária. Hoje, atualmente, eu comando a Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran de Mato Grosso do Sul. Está sob meu guarda-chuva 4 unidades operacionais que estão distribuídas aí ao município de Dourados, aqui da Uana, Naviraí e Campo Grande. Também, recentemente, criamos o grupo de motopatrulheiros do Detran MS. E eu tenho diversos agentes e supervisores aí que somam comigo nessa empreitada para que a gente faça um serviço de segurança viária e garanta uma prevenção nas vias públicas de Mato Grosso do Sul. Maravilha, Ajala. Como eu disse no início, nenhuma operação, nenhuma atividade começa sem um planejamento e, posteriormente, sem a avaliação e trazendo os aprendizados, né? E aí a gente fala do briefing e o debriefing, né? E aí eu gostaria que você trouxesse esse conceito, o que é o briefing, o que é o debriefing, qual a sua importância.
Em todo planejamento, em toda missão ou qualquer ação que seja desenvolvida que tenha o envolvimento de várias pessoas, o líder dessa equipe ele tem que saber, né, fazer essa comunicação assertiva, porque muitas vezes ele recebe esse planejamento dos seus superiores e ele tem que ter uma fala e uma comunicação muito boa para que ele possa transmitir isso às suas equipes para que o cumprimento da missão seja um sucesso. Aqui no Mato Grosso do Sul, no Detran, nós trabalhamos muito essa questão do briefing e o debriefing, onde o briefing, eu sempre converso com os meus supervisores, que ele é aquele bate-papo com todos os seus subordinados ali, os agentes, antes da missão, para que ele possa realizar a transmissão de tudo que deve ser realizado naquele planejamento que foi desenvolvido, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, aonde vamos realizar a missão, fazer o mapeamento da alocação das equipes, das viaturas, o que é o objetivo principal da missão, para que a hora que a gente sair a campo na via pública, a gente consiga fazer uma missão de excelência e atender bem a população sul-mato-grossense ou de todo o Brasil, aí, quem trabalha na questão de segurança viária. O debriefing já é o pós-ação, aonde o supervisor ali, o líder que estiver à frente daquela equipe, se reúne após a conclusão da missão para ver quais foram os acertos e quais foram os erros, para que a gente possa pontuar isso e que a equipe também colabore com a gente, trazendo sugestões, opiniões, para que nas próximas operações, nos próximos planejamentos, a gente possa corrigir isso e ter uma garantia e uma qualidade ainda melhor da que foi a missão anterior, e assim manter um aprendizado contínuo nas operações. Maravilha. Então, a cada missão, a cada atividade é realizada, a cada início de plantão, essa atividade para que toda a equipe esteja integrada, comunicando o que será realizado. Sim, eu sempre pontuo para nossas equipes o seguinte: independente de qual for a missão, se é uma missão preventiva, se é uma missão repressiva, se é uma missão educacional, ou qualquer que for, envolva pessoas e você detém o conhecimento do planejamento, esse planejamento tem que ser bem transmitido, para que essa ação ou essa missão ocorra perfeitamente conforme foi alinhado. Justamente. Isso traz a equipe, cada um sabendo o que será realizado durante as atividades. Sim, é um alinhamento entre a liderança e toda a equipe. E isso aí garante a união da equipe, aonde o líder ele tem a certeza de que foi transmitido claramente, corretamente, e ali o liderado também tem a certeza do que ele recebeu, é o que ele tem que desenvolver na pista. Certo. Durante o andamento das atividades, pode haver imprevistos. E o trânsito é isso. A missão você começa, sabe a hora que começa, como que você pretende começar, mas não sabe o desenrolar da missão. E durante esses imprevistos, a alteração, como que funciona essa questão? Sim, a gente quando faz um planejamento tem que deixar uma margem, né, para que a gente possa aí ter os imprevistos que não foram pontuados durante aquele planejamento. E aonde no briefing também tem que ser colocado isso, né, para os agentes ali que estão envolvidos naquela missão, que caso ocorra qualquer outra ação que não esteja planejada e não foi transmitida no briefing, que eles tragam ao seu líder, ao seu supervisor, para que seja deliberado e também será pontuado, né, para novos planejamentos. Eu sempre digo que quem atua na segurança viária e ele sai para uma via pública ou qualquer outra ação, ele terá surpresas, porque a gente trabalha muito com pessoas. E quando você aborda pessoas, seja ela numa ação preventiva ou numa ação repressiva, você vai ter uma situação particular de cada um. Você lida com pessoas que naquele momento ele pode estar revoltado com a vida por questões particulares, você lida no momento com pessoas que estão alegres, que vão te tratar bem, e você tem que saber fazer esse equilíbrio aí para que a missão saia corretamente. Certo, excelente. Esse briefing, ele também é importante, ele além de ser a comunicação e integração da equipe, ele padroniza as atividades realizadas? Sim, bem pontuado. O briefing e o debriefing sendo feito constantemente, ele padroniza as ações. Às vezes tem alguns agentes que eles têm um pouco de receio nessa questão, porque você às vezes está repetindo todas as vezes os mesmos procedimentos. Mas a gente tem aquela premissa que o que é falado constantemente é internalizado e a pessoa já começa a executar isso no automático. Então, esse briefing, todas as missões e todas as ações, ele vai trazer essa segurança para as ações também.
Quando a gente trabalha normalmente, há várias equipes da mesma instituição, mas são equipes uma por turno, por escala, que seja, e quando você tem essa padronização, você cria uma identidade institucional da forma de trabalhar? Sim, porque aí você será visto de acordo com aquele padrão em qualquer local de trabalho. Esse é o nosso objetivo aqui no Detran, para que quando um usuário for abordado, um condutor for abordado na via pública, seja ele na unidade operacional de Dourados, aqui na Viraí, aqui da UANA ou Campo Grande nosso, o padrão de abordagem, seja ele aquela fala com o condutor e também nos procedimentos de segurança viária, sejam iguais. Isso demonstra que a instituição tem uma organização interna e que ele possa transmitir isso também para a sociedade. Excelente. E com esse briefing constante também, como você disse, o que é sempre falado, ele fica internalizado. Há momentos que surgem situações diferentes, situações novas, né? E com essas equipes que estão preparadas, elas podem agir de forma mais rápida e criar uma solução para aquele problema que pode ser enfrentado? Sim, porque muitas vezes aquela equipe, ela já teve essa situação pontuada num briefing, ou ela mesmo pontuou isso num debriefing, né? E quando nasce uma situação nova ali, algum daqueles componentes que não estavam na equipe podem ter esse feeling de já ter verificado isso numa outra equipe que teve esse briefing que foi falado. Porque às vezes nós temos os nossos agentes aqui que se interagem a nível do estado, muitas vezes a gente tem operações conjuntas que juntam equipes nossas, né? Então, muitas vezes eu tenho uma equipe de Campo Grande que se junta com a equipe de aqui da UANA ou de Dourados e vão para uma missão em qualquer município do estado. E muitas das vezes aqueles agentes não estão cotidianamente trabalhando, mas alguns podem ter visões diferentes daquelas missões, aonde uma situação pontual que um agente de Dourados pode ter vivenciado, o agente de Campo Grande pode ter não vivenciado. E ali, quando tem esse tipo de ocorrência, ele já pode colaborar com aquela equipe para que traga esse conhecimento também para outra unidade operacional nossa. Além disso, Torraca, eu queria pontuar aqui uma situação muito corriqueira que acontece com nós, que é as operações conjuntas. Aqui no Mato Grosso do Sul, o Detran ele tem uma integração muito boa com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com as guardas municipais, com os agentes de trânsito dos municípios aqui, aonde a gente opera constantemente integrado, e essa sinergia ela é fantástica. Até mesmo quando você vai fazer uma operação lei seca, que é um dos primórdios nossos, é que o briefing entre as lideranças dessa instituição já pontuam o que cada um deve fazer naquela operação. Por mais que são instituições distintas, mas têm o mesmo objetivo, que é a garantia da segurança viária da população. Durante o briefing entre a equipe da mesma instituição, há espaço para todos os integrantes da equipe também pontuarem, ou ele é engessado? É o que o líder, o comandante daquela operação determina, ou há essa possibilidade de interação? Sim, o briefing ele é um dispositivo para que isso aproxime a transmissão do líder para o liderado e para o liderado também interagir ali e trazer sugestões para a melhoria. Porque muitas vezes a gente faz um planejamento, mas quando a gente chega num briefing ali, aquele agente pode conhecer melhor do local e nos passar uma situação nova. Então, isso aí pode ser pontuado ali, onde tem uma interação entre liderados e líder, para chegar no bem comum da melhor forma possível para que a operação ocorra. Certo. E nas operações integradas entre instituições diferentes, né, haverá uma forma de trabalho, um briefing, será uma operação integrada, e aí há a perca da padronização do trabalho de cada instituição para ter um bem comum, ou as instituições vão manter ali sua raiz e, logicamente, adaptando algumas atividades à integração? Cada instituição ela tem uma doutrina de formação, né? Muitas vezes a gente pode ali no briefing ter alguma divergência de doutrina, mas o fim, que é a excelência na operação, ele se mantém. Porque cada um vai ter ali o seu procedimento internalizado, os seus sistemas de informação que é utilizado, e muitas vezes os processos podem ser um pouco diferentes, mas ao final o resultado é o mesmo. Então, tá, o briefing ele ajuda nesse entrosamento, na comunicação, integração dos agentes para a execução das atividades.
Sim, até eu pontuo mais uma situação do briefing, que aí o líder, ele pode estar ali identificando também se um dos agentes que está lá naquela missão está bem, se ele está tranquilamente, se ele chegou para a operação numa situação psicológica boa para aquela operação, porque o líder ele tem que estar visualizando todos esses quesitos aí do agente para que ele possa ter tranquilidade no andamento da missão. Caso ele veja que ali aquele agente não está bem, ele deve pontuar isso particularmente com aquele agente para ver se o cara se mantém na missão ou não. Porque muitas vezes a gente, antes de sair, a gente não sabe o que cada agente nosso teve na sua vida particular ou no seu deslocamento, se ele teve alguma infelicidade lá na sua vida particular, e muitas vezes se mistura a vida profissional com a vida particular, e o agente tem que estar bem emocionalmente e fisicamente para o desempenho do seu trabalho. Muito bem. A gente teve aí uma situação recente ocorrida no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E que a gente viu algumas partes da operação, né? Então, ali o briefing faz a diferença, o planejamento operacional ajudou no sucesso da operação? Sim, a gente viu em reportagens aí, eu tive até verificando em algumas redes sociais, né? Eu cito aqui o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ele fez um briefing antes da operação, ele pontuou diversas situações, ele mesmo já teve situações reais lá no morro, onde ele subiu, trocou tiro com traficantes, foi alvejado por tiro de fuzil, e ele teve uma fala muito bem no briefing dele, destacando para os seus policiais como seria a ação, mostrando o terreno de como pontuaria cada equipe, porque ali houve uma integração da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal do Rio de Janeiro, onde cada uma dessas forças tinham os seus locais de trabalho mapeado, como seria a sua movimentação no terreno e também a sua interação com os meliantes. E você vê que aí o briefing fez diferença, porque no final a gente pode ver que houve ali fatalidades, que a gente perdeu colegas que ombreavam com nós, os policiais, mas também nós tivemos um sucesso porque ali foi combatido diversos crimes ainda. Excelente. Quando a gente trabalha com outras forças, tem esse cuidado, cada um fazendo a sua atuação, da sua forma de trabalho, sabendo o que fazer ou muitas vezes o que não fazer também, né? Então, dependendo da situação, tudo isso é relatado no briefing. Sim. E um ponto que eu pude observar também, a questão de um imprevisto, né, numa troca de tiros lá no morro, que teve a situação de resgatar, né, qual era o plano de resgate de uns dos policiais feridos, né? Numa situação de segurança viária também, algum imprevisto, esperamos que não seja desse nível, mas que o que ocorra, também há uma rápida resposta a esses imprevistos? Sim, isso aí tem que ser pontuado no briefing. Eu mesmo, quando participo de operações, eu sempre bato muito na tecla, né, que se nós fomos juntos, temos que voltar juntos, e a união da equipe para o bom desenvolvimento. E caso ocorra qualquer eventualidade que coloque em risco um agente, ou ele sofra qualquer sinistro ali, a união dos companheiros tem que estar para que se socorra o colega e que a nossa vida é o bem maior ali na missão. Então, eu sempre digo para os nossos agentes, os equipamentos de APH, de atendimento de emergência, urgência, tem que estar pronto para ser utilizado, porque a gente não sabe qual momento vamos precisar dele. Nós sempre saímos com aquela ideia de não precisar usar, mas, caso precise, ele tem que estar pronto para o seu emprego. Justamente. E durante a operação, cada um cuidando de si, cuidando do colega também, né? Muito importante, principalmente quando envolve trânsito, que é velocidade, muitas vezes pessoas, quando há aglomeração de pessoas também, é interessante esses cuidados, né? Sim, porque eu sempre digo que quem trabalha na segurança viária em operações de trânsito à noite, ele corre muito mais risco com quem às vezes vai para uma missão já real, onde ela já espera o confronto. No nosso caso, em operações de segurança viária, a gente não espera o confronto, a gente está indo ali para fazer um serviço de prevenção, para que todos possam utilizar as vias públicas, né, de uma forma urbanizada e que não ocorra acidentes. Mas, infelizmente, é aquilo que a gente sempre diz, né? O crime também percorre as vias públicas e a gente pode estar se deparando com ele ali e ter até um confronto com algum tipo de criminoso que esteja armado ou utilizar o seu veículo como arma para poder aí cometer qualquer situação contra as vias públicas, as pessoas, né, que estão ali transitando ou mesmo os agentes que estão trabalhando ali.
Justamente. E todo esse trabalho, após um planejamento, a comunicação com os integrantes, posteriormente, a avaliação, né, a verificação do resultado, o que deu certo, o que precisa ser melhorado, né, que aí é o debriefing, né? Isso, o debriefing é aquilo que a gente coleta, né, do que ocorreu durante a operação, onde eu sempre procuro pontuar aqueles pontos fortes que foram destacados durante a operação, elogiar os agentes que ali deram o sangue, né, para poder a missão ocorrer com sucesso, e também pontuar algumas situações que ficou de conflito, algumas situações que divergiu do que foi planejado no briefing, do que foi colocado, para que não ocorra mais. E aí, caso precise pontualmente conversar com algum integrante da equipe, eu até sugiro que isso seja feito de forma particular, caso aquele integrante desvirtuou-se, né, do que foi colocado no briefing, para que ele não corra isso novamente na próxima missão. Isso aí é um papel muito importante do líder, para que ele possa ter a sua equipe sempre pronta para o emprego. Uma equipe que seja integrada, uma equipe que seja um trabalho forte em equipe, né, colaborativa, né, e focando no resultado, convergindo ao mesmo resultado. Sim, uma equipe concisa sempre chega, né, no resultado aí de uma excelência na missão. E acabou a missão, fez o debriefing, próxima missão, o briefing novamente, começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Isso aí é uma constante, onde cada um vai expor ali, e isso está sendo internalizado para que todas as missões possam ter essa transição aí de conhecimento entre todos. Então é um ciclo que ocorre e como eu disse no início, nenhuma missão deve começar sem um planejamento e não vai terminar sem aprendizado, né, e fortalecimento para as próximas missões. Com certeza. Eu sempre digo, né, eu sou egresso das Forças Armadas, fiquei 7 anos no Exército Brasileiro, e uma coisa eu aprendi bem: quando você transmite o conhecimento constante, o aprendizado é constante, e a missão ela vai sair com sucesso. A gente sempre colocava um pouco de resistência naquela questão do quem foi militar vai entender que a gente tinha uma parada diária, a gente tinha um pernoite, e sempre era falado a mesma coisa: olha, não é para fazer isso, atente-se à questão daquilo, o que foi planejado é isso, o que tem que ser desenvolvido é aquilo, e a gente, todos os serviços estávamos escutando isso. E nós verificávamos que, ao passar do tempo, isso ficaria automático. A gente começava a escutar e a gente já tinha isso internalizado automaticamente. E eu entendo que para todas as missões aí é muito bem representado e muito bem internalizado por todos aí para um desenvolvimento do trabalho. Cortou sua fala, Torraca, não entendi. E isso vai não deixar ficar naquele automático e passar despercebido. E que cada detalhe pode fazer a diferença na atividade do dia a dia. Acho que cortou o início da sua pergunta. Então eu digo assim, como você disse, ficar martelando as mesmas ações, as mesmas orientações, né, que sejam as mais básicas das premissas, né, que sejam as mais básicas, mas você ficar sempre repetindo, porque alguns detalhes podem passar despercebidos e podem ser esquecidos, né, por exemplo, um posicionamento na via, posicionamento da viatura, local de observação de tráfego. Então, todos esses cuidados, muitas vezes, se não são lembrados, eles podem ser esquecidos. Sim, e se não forem lembrados essas posições básicas, essas instruções básicas que a gente chama, né, pode colocar em risco o planejamento, porque nós temos uma situação um pouco adversa. Todas as missões que nós
planejamos e que nós saímos para a execução, elas nunca são iguais. Você pode perceber que se a gente marcar uma missão numa segunda-feira, ela vai ser de uma forma, na terça vai ser na outra, por mais que seja com o mesmo objetivo. Mas sempre vai ser em vias diferentes, pessoas abordadas diferentes, posicionamento de via diferente e também situações de abordagem diferente. Então, aquelas regras básicas, elas têm que estar acompanhando, mas sempre vai existir novas informações no planejamento. Excelente. Ô, Jala, e qual a sua orientação aos líderes que vão realizar o briefing com a sua equipe? O que ele deve ter em mãos, em conhecimento sobre a operação, sobre a atividade, para que ele possa passar à equipe? Eu sempre digo que o líder, ele tem que ser a pessoa de exemplo, porque hoje a gente tem uma diferença entre chefe e líder. O líder é o cara que consegue motivar a sua equipe através das suas execuções, de uma comunicação clara, de todo um alinhamento com a sua equipe de forma muito educada, para que ele possa, assim, transmitir aos seus liderados de uma forma tranquila. Quando você tenta impor situações de planejamento, de operações, você já cria uma resistência na sua equipe. E aí, a empatia, a coletividade e a integração da equipe, ela hoje traz para o líder uma tranquilidade na execução, porque ele sabe que ele transmitiu com a comunicação clara, o seu liderado recebeu, e o seu liderado tem ali o respeito pela execução daquela missão, em reconhecimento do seu trabalho integrado com ele. E aí você tem uma harmonia entre toda a equipe que se respeita para a execução de cada um na sua posição. Maravilha, Jala. Estamos falando sobre o briefing e o debriefing, atividades essenciais no início de uma operação e também no final. O planejamento, a avaliação e os aprimoramentos para a segurança viária. Quero agradecer ao apoio da Trânsito e Educação, da Tivic Tecnologia, nossos patrocinadores, que fazem a Rádio em Trânsito acontecer. Olha, Jala, a questão aí de croquis de áreas de atuação, dos locais, conhecimento, fazer o reconhecimento da área prévia, porque muitas operações são um pouco sigilosas. Somente os líderes vão ter essas informações de locais, do foco da operação, e naquele momento, aquela conversa prévia no briefing, é que a equipe toda vai tomar conhecimento de onde vai agir, como será montada toda a estrutura, o papel de cada um, né? Então, é muito detalhado esse briefing. Sim, a gente tem equipes, né, que faz esse trabalho de gestão de operações, onde muitos deles fazem, a gente chama de percursora, né? Ele vai ao local, faz o levantamento, verifica o que precisa para a execução daquela missão, e depende muito de cada missão. Quando a gente vai fazer missões, a exemplo aí, uma operação duas rodas, que é para coibir ali as manobras perigosas em veículos de duas rodas, adulteração do sinal identificador ali de motos. É uma operação que ela é um pouco sigilosa, justamente para não vazar em grupos de motociclistas, aonde fica ela restrita ao líder aqui e também ao seu núcleo de inteligência. E quando a gente termina esse planejamento, ela só é exposta, né, no briefing ali para a equipe, que naquele momento vai receber a informação e já vai sair a campo para a execução. Isso aí também, ele traz uma segurança para a execução da missão, pois você está ali levando agentes para a repressão de algumas situações e você também não pode deixar vazar essa informação para colocá-los em risco. E muitas vezes, quando a operação é integrada com outras forças, faz-se o briefing da própria instituição, primeiro da própria equipe, e posteriormente com as forças integradas, são os dois briefings? Sim, a gente sempre procura fazer isso, nós aqui do Detran de Mato Grosso do Sul, fazer um briefing primeiro interno nosso, explicando como que vai ser as operações lá, para que até cada equipe nossa possa ali ter um alinhamento com a sua liderança do dia, e quando chega lá, junto com as outras instituições, faz um briefing grande, para assim transmitir ali as regras gerais da missão. Maravilha, Jala. Estamos falando sobre o briefing, o debriefing, atividades essenciais para o aprimoramento da segurança viária. A Jala, queria que você deixasse uma mensagem, as suas considerações sobre as atividades dos agentes de trânsito, os agentes de segurança viária.
Então, hoje eu deixo uma mensagem para os nossos agentes dizendo que a nossa importância de estar hoje no desenvolvimento do trabalho de segurança viária. Nós somos agentes de segurança pública integrado aí ao Sistema de Segurança Pública Nacional através da segurança viária para a garantia dessa, e que esses agentes possam ali estar atuando de uma forma integrada, de uma forma planejada, para que eles possam realizar a sua missão com excelência e também garantir ali a vida das pessoas que estão transitando em nossas vias públicas. E dizer que você é tão importante quanto qualquer outro agente de força de segurança pública que leva mais segurança para a sociedade brasileira. Maravilha, Jala. Qual que é a rede social aí da GEPAV aí? Hoje nós temos uma rede social que é o patrulhamentoviário.ms, onde a gente divulga todos os trabalhos realizados por todos os nossos agentes do estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, Ajala. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade para trazer conhecimento para os nossos agentes de trânsito. Com certeza vai gerar repercussão, perguntas, dúvidas. Vamos entrar em contato. Então, também as pessoas que assistirem, encaminhem para os amigos, para os colegas da segurança viária. Vamos divulgar esse trabalho que é essencial. Não esqueçam de fazer sempre o briefing, posteriormente o debriefing, que é ali que se consolida uma equipe forte, uma equipe unida, que se comunica, que se integra e fortalece o trabalho da segurança viária. Então, Ajala, mais uma vez, mais alguma coisa para complementar? Isso, eu queria só agradecer aí, né, a Rádio em Trânsito pela participação e me coloco à disposição aí para estar contribuindo cada dia mais para a segurança viária do nosso país. Maravilha. Eu sou o Torraca, foi esse mais um Agentes de Trânsito em Ação, e hoje a gente falou sobre o briefing e o debriefing, a comunicação, a integração e os aprimoramentos para a segurança viária. Meu muito obrigado e até a próxima.